Olá pessoal, me chamo Cíntia, curso Enfermagem, estou no 6º período da Faculdade São Francisco da Paraíba e venho falar um pouco para vocês sobre o tema escolhido da disciplina Saúde Coletiva. E antes de dar início ao tema, vou falar um pouco para vocês sobre o que é a varíola. A varíola é uma doença infecciosa que é considerada como erradicada pela Organização Mundial de Saúde desde os anos 80. E aí, no geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao de uma gripe, e inclui, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. A varíola não tem cura e os tratamentos existentes somente aliviam os sintomas da doença. A melhor forma de prevenir a doença é por meio da vacinação, mas como essa é uma condição considerada erradicada, a vacina contra a varíola não faz parte do calendário regular de vacinação. E aí, dando início ao tema, que foi a revolta da vacina, o que foi essa revolta? Foi um motim popular que aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ela se deu como uma revolta da população contra a lei que obrigava a vacinação contra a varíola, mas também possui um contexto de insatisfação muito mais profundo. No início do século XX, o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, herdado do período colonial e do Império, não condizia mais com as condições de capital e centro de atividades econômicas. As condições sanitárias, naquela época, eram muito precárias, e esses locais eram favoráveis ao surgimento de epidemias de peste, varíola e febre amarela. E aí o grande número de doentes na cidade passou a afastar estrangeiros do Rio de Janeiro, de modo que o presidente da época, que era o Rodrigues Alves, identificou esses problemas como urgentes, impedindo o desenvolvimento nacional. A sua prioridade era melhorar as condições sanitárias da capital, com programas intensivos de obras públicas em um contexto econômico mais favorável. No contexto citado anteriormente, Rodrigues Alves passou a viabilizar as obras de saneamento do Rio de Janeiro, bem como seus planos de reforma urbana na capital, e então o ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Lauro Miller, foi o encarregado pelas reformas do porto, com um orçamento substancial. E aí, em vista de utilizar esse porto reformado como um bom cartaz do avanço e desenvolvimento do país, várias obras, demolições e novas construções foram feitas. E aí o porto realmente precisava muito de uma reforma profunda, pois era o principal do Brasil na época e estava completamente defasado e não acompanhava o ritmo de industrialização do país. Junto com as reformas portuárias, a própria cidade necessitava passar por reformas, principalmente pelas ruas pequenas e coloniais. Assim, o engenheiro Pereira Passos ficou como responsável por realizar as obras no restante da cidade. E aí as ruas foram alargadas, os cortiços foram destruídos, retirando a população pobre de suas moradias. E Oswaldo Cruz, cientista da época, assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública em 1903 e coube a ele a campanha de saneamento da cidade, que visava erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Com este intuito, em junho de 1904, o governo fez uma proposta de lei que tornava obrigatória a vacinação da população. Assim, no ano de 1904, o governo instituiu a lei que fazia com que a vacinação da população fosse obrigatória. Apesar das 15 mil assinaturas contrárias à legislação, a mesma foi aprovada em 31 de outubro do mesmo ano. Só que, em conjunção com a principal lei, Oswaldo Cruz trouxe uma regulamentação ainda mais problemática. O governo passava a exigir comprovantes de vacinação para que as pessoas pudessem matricular seus filhos nas escolas, começar empregos, viajar, se hospedar na cidade e até mesmo se casar. Quem se negasse a ser vacinado seria multado. E aí, como foi o combate à varíola? Esse projeto de lei, que tornava a vacina contra a varíola obrigatória em todo o território nacional, foi apresentado no dia 29 de junho de 1904, pelo então senador alagoano Manuel José Duarte. E aí esse projeto foi aprovado com 11 votos contrários em 20 de julho, dando entrada na Câmara em 18 de agosto e sendo aprovado por larga maioria no final de outubro, tornando-se lei em 31 desse mês. E aí, quais foram as causas dessa revolta? A revolta da vacina teve como principais causas o contexto de higienização e reforma urbana
presente na cidade do Rio de Janeiro, em conjunção com a campanha obrigatória e forçada da vacinação da população. E aí muitos apontam que os motivos da revolta em todas as classes sociais foram essa junção entre política de tratamento com a população pobre e o sentimento de invasão dos lares das famílias mais ricas, obrigadas a se vacinarem. E aí toda essa confusão em torno da vacina também serviu de pretexto para ações de forças políticas que queriam depor Rodrigues Alves. E aí como terminou essa revolta? 6 dias após ter se iniciado, chegava ao fim a revolta da vacina, em 16 de novembro de 1904. Em decorrência do conflito, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacina, declarando estado de sítio. Exército, Marinha e Polícia foram para as ruas, repreendendo o conflito e restabeleceram a ordem no Rio de Janeiro. E aí é interessante observar que durante a revolta os militares tentaram usar a massa popular insatisfeita como um pretexto para a tentativa de um golpe, que não obteve sucesso contra o presidente da época, Rodrigues Alves. No fim, a lei da vacina obrigatória teve seu pretexto modificado, tornando o uso da medicação facultativo. Pouco tempo depois, a varíola foi erradicada do Brasil. E aí, movimentos populares como a revolta da vacina ajudam a contar a história do Brasil, demonstrando o quê? Um contexto em que estão inseridos e a maneira como esses conflitos se dão. Mais do que uma insatisfação contra a lei da vacina, a revolta simboliza o período conturbado pelo qual passou o Rio de Janeiro, principalmente pelo caráter higienista e excludente adotado pelos governos daquela época. Obrigada a todos, esse foi meu trabalho.